não podia andar, e vi o que eu não queria ver. Desprezei o bem que aprendi, não lembrei o que senti quando Cristo segurou em minhas mãos. A tristeza foi o prêmio pela fuga da vitória reservada para mim. Hoje sei o que sofri, por amor me arrependi, e dando graças volto os olhos para o Pai. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs, como a Olinda de Souza Dias. Ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por sua saúde, em ação de graças pelos aniversários de seu pai, José Honório, e neto, Renan Luiz. Ela pede também pelo casal Adevaldo e Adelice e por todos os familiares. E, claro, deseja um Santo Natal a todos nós aqui da Rede Século XXI. Muito obrigado. Zilma Cordeiro da Cruz, ela é de Campo Alegre, em Santa Catarina, pede oração pela sua saúde, conversão, pede também pelos seus filhos, pelo seu filho Ellison e por toda a sua família. Geni Matana, ela é de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, pede oração em especial pela restauração e conversão, pede também pelo casal Maria Matana, Dezen e Jones Dezen, pelos filhos Gabriel e Bianca. A Márcia Cristina Freitas Sá, ela é de Couto de Magalhães de Minas, lá em Minas Gerais. Pede oração pela sua filha Sofia e por emprego para Luiz Henrique e Gerlano. Maria Olímpia da Silva, de Poços de Caldas, Minas Gerais, pede oração pela conversão, saúde e libertação do seu irmão José. Pede por ela mesma e também por todos os seus familiares. A Maria Luísa Albrantes Pigolon, ela é de Jaú, no interior de São Paulo. Pede oração pela sua saúde, por toda a sua família e também pela sua filha Maria Aparecida. Anísia Joana de Araújo, de São João do Piauí, lá no Piauí, pede oração em especial pela restauração do casamento do casal Anísia e Antônio, pede também pelos filhos Ana Beatriz e Antoniel. A Maria Célia Ogione de Valinhos, aqui onde fica a sede da Associação do Senhor Jesus, pede para ter uma celebração do Natal em paz. Né? Ela vai receber a família lá e, claro, vai ser o Natal em paz, sim. E por último, José Carlos Pereira de Amorim, ele é de Itatiba, no interior de São Paulo, pede oração por ele e por toda a sua família. A gente até agradece, muitos aqui desejaram um Feliz Natal a todos nós aqui e a gente retribui com o mesmo desejo, né, com as mesmas felicitações para você e para toda a sua família. Sabe uma coisa que eu queria perguntar, Maria Tereza, é assim, nos exercícios espirituais que vocês fazem, os retiros, por exemplo, essa questão da personalidade, dos afetos, a gente sabe que outro dia esteve aqui o padre, esqueci o nome dele, meu Deus, fugiu. Ele é daqui da Casa Santo Inácio e ele falava um pouco sobre a questão dos afetos também, né? Ele comentava isso. E como a gente está falando da personalidade, por exemplo, tem pessoas, às vezes são muito neuróticas, muito agressivas, né? Que muita raiva, muitos rancores, né? Às vezes a pessoa extrovertida, a pessoa muito amável, tudo isso. Essas coisas, dentro dos retiros, há a possibilidade da pessoa trabalhar para ordenar um pouco tudo isso? Quando isso está desintegrado, eu digo. Né? Uhum. Bom, e se pensarmos que, de maneira geral, isso não está, né, muito integrado, né? Essa mobilização interna está sempre acontecendo e isso também é riqueza, tá? Mas Santo Inácio deixou muito bem estruturado um método que ele vai colocar regra de discernimento, regras para ordenar-se,
É chamado assim, na alimentação, só que hoje nós não vamos escutar como alimentação. Era o como ele dizia naquele momento, que era o que ele podia entender. Porque houve uma iluminação de Deus e houve a genialidade do homem que soube colocar aquilo em método. Mas hoje a gente entende assim, regras para ordenar-se no desejo. Porque a alimentação é o primeiro momento em que os afetos já estão começando a acontecer, né? O bebezinho... Legal isso, né? O bebezinho está ali na alimentação, não está? Primeiro contato com o mundo. Exato. E os afetos estão acontecendo. Então, nessa leitura agora de Inácio atualizando, mas sem perder a força do original, então Inácio vai deixar regras para ordenar-se nisso, regras para ordenar-se na distribuição de esmolas. Só que ele não vai falar de esmolas, se vai dar isso ou aquilo para alguém. É na distribuição de si mesmo. Olha que interessante isso, Sabe? né? Então, E isso ajuda a pessoa a se ordenar um pouco, exatamente, porque o método é justamente para levar a esse autoconhecimento. Então, claro que tem retiros em que isso pode ser mais observado, essa parte do método dele, mas tem toda a mística, né? E tudo isso dentro dessa questão da espiritualidade mesmo, Dentro da né? espiritualidade. Porque por que você está fazendo aquilo? Eu estou fazendo aquilo para aumentar a minha intimidade com o Senhor. Então, quando eu estou pensando isso, né, seguindo essas regras que ele deixou, não são regras, são avisos, são formas de você pensar o que acontece em você, só que você está desde a perspectiva do encontro com ele. Entendi. Então, imagine, é uma forma de você pensar você buscando a ele. É aquilo que no início do programa, quando a gente fez a abertura aqui na escalada do programa, o Fred falava do autoconhecimento, né? De conhecer-se. Até a gente nem entrou nessa questão, né? Falei que a gente ia entrar e nem entramos nessa questão. Fazer um programa, chama a Maria Tereza de novo para a gente falar sobre isso. É mais uma pauta para a gente, né? Mais uma pauta. O autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Anota aí, Lucas. Mas é verdade. Mas é verdade. Porque assim, se a gente tem esse conhecimento, é fundamental. Agora, o que me encanta nessa questão é a nossa proposta olha, a espiritualidade, ela pode te ajudar a ordenar essas coisas. Não é? Pode. E os exercícios, eles fazem isso. Eles também. fazem isso. Agora, e até, ao fazer, você pode perceber que aí, então aqui a coisa está um pouco mais complicada. Então, aí você pode pensar na busca de uma ajuda psicológica. Mas esse trabalho, ele já... Veja, os exercícios não são uma terapia, mas eles deixar muito claro. É exercício, é retiro, é retiro, é oração, né? Mas como ele tem essa metodologia subjacente, então vai levar a esse autoconhecimento e, portanto, vai ser terapêutico. Terapêutico é tudo aquilo que cura. E Jesus cura, né? Só que tem um método ali junto. Mas isso é fundamental. Quando eu fiz o grande retiro, eram 30 dias, a gente faz 30 retiros de silêncio e tal. E como a gente pode juntar essas duas coisas, né? Até o pregador, ele trabalhava um pouco essa questão com a gente, né? Daquilo que você né? Quais são as suas afeições que não estão muito ordenadas, até mesmo para você fazer, a gente chama de eleição, né? Você fazer a eleição de, olha, o que eu quero de fato a vida religiosa, acredito na vida religiosa, você tem que eleger isso, não é? Como primordial da sua vida. Só que para eleger, você tem que trabalhar algumas questões. Aí tem a questão do deserto, da aridez, as moções. Então, por isso que a temática de hoje, a gente quer trabalhar, quisemos, né? E trabalhamos isso, né? A espiritualidade, ela é uma grande aliada para que você possa trabalhar essas questões, que às vezes, dentro da psicologia, você trabalha, é lógico, e é muito importante, mas para não faltar esse dado, a espiritualidade te ajuda, né? Aquilo que às vezes a psicologia acaba não preenchendo, a espiritualidade faz. E aquilo que a espiritualidade não consegue chegar, aquilo que a gente diz, né? De acordo com o caso ou a situação, a gente encaminha para que a pessoa faça um acompanhamento, né? Com a terapia, justamente para ajudar. Porque isso é fundamental. Agora, a gente não pode esquecer que a espiritualidade, ela tem um ponto exato e fundamental na vida da pessoa. Pelo menos eu acredito piamente nisso, né? Não só com o padre, mas pela experiência que a gente tem no convívio com as pessoas. A transcendência, né? Eu tenho que transcender a mim mesmo. Né? Senão fica muito pequeno. É pequeno, né? Eu sou assim porque eu fiz, eu sou, eu aconteci. Muito determinismo, né? Uau! Não. Eu acho ainda que são dois grandes exercícios de humildade. Porque você estabelecer uma relação de espiritualidade é porque você acredita que há alguém que comanda a tua vida, que é alguém que te criou e que comanda a tua história, que é Jesus Cristo, que é um com o Pai e com o Espírito. E a psicologia, sobretudo, também é um exercício de extrema humildade, onde você se coloca diante de um profissional que, ainda mais Maria Tereza, católica, cristã, que se coloca com a
a unção de Deus para poder direcionar. Então, a psicologia passa a ser um instrumento de Deus na vida da pessoa. E não é fácil você se colocar, se abrir, se aceitar, se conhecer. Isso é um exercício difícil. E por isso que eu acho que aí é a grande ligação que nos deixa mais perto de Deus, porque quando estamos sendo imagem e semelhança daquele que é mais humilde, daquele que é o mais humilde, que é o manso e humilde de coração, nós estamos ali vivendo a espiritualidade na sua integralidade. Eu acho isso muito bonito, sabe? A gente perde um pouco nas nossas orações, às vezes, por causa disso, né? De você não se aceitar em algumas questões, né? Quando você chega até um profissional, e quando você chega até profissional, eu digo da psicologia, né? Quando você chega até Deus, você precisa ter essa dimensão da humildade que você está dizendo, né? Porque quando você parte desse princípio ali, eu preciso dessa ajuda espiritual, eu preciso de Deus, sou dependente dele de uma maneira muito bonita, não é aquela dependência negativa, né? Mas sou dependente porque Deus me ajuda a encontrar caminhos e me faz ser protagonista da minha história. Da mesma maneira, um acompanhamento com a psicologia, né? Você tem que, de fato, entender tudo isso, um ato de humildade que, às vezes, nem sempre a gente tem. Eu acho que por isso que, às vezes, a gente se descontrola tanto nas coisas, né? É uma não aceitação de algumas coisas, eu diria, essenciais na nossa vida. Se a gente tem isso, a gente tem até uma porta de entrada um pouco mais fácil para Deus, né? Para que Ele me ajude a regular. Não é? Ele faça a obra. Outro dia eu falava lá em casa sobre Jeremias, olha, nós somos, né, argila e Deus vai moldando. Mas eu tenho que deixar, eu tenho que permitir. Na psicologia, mas se eu vou lá para fazer o acompanhamento com você, se eu não aceitar, não me deixar moldar por aquilo que você apresenta, olha, precisa parar essas arestas, o que vai acontecer comigo? Mas quando eu voltei para a igreja, e eu confesso que eu valorizei ainda mais os meus pacientes, porque você pedir a ajuda de um igual, porque às vezes me parece, de um igual, porque é um profissional, mas é um igual, né? Porque às vezes eu falei assim, nossa, quanta gente da igreja também fica se achando muito grande, porque eles pedem ajuda para Deus, sabe? Então eles meio que menosprezavam quem pedia ajuda para um igual. Interessante. Sabe? Então, pedir ajuda para o igual não é uma coisa fácil. Claro, não é assim, de fato. Então, olha, por isso que o nosso programa de hoje, Você Pode Ser Feliz, quis, né, que você tivesse um pouco essa percepção, né? Olha, nós somos dependentes de Deus, né? Não essa dependência de que Ele vai fazer o que quiser com a gente, mas Ele nos dá essa liberdade também até de procurá-lo ou não procurá-lo, né? Então, o programa Você Pode Ser Feliz de hoje quis levar até você justamente isso. Olha, independente de como estão os seus sentimentos ou o seu jeito de ser, buscar um pouco, eu diria assim, a compreensão de você mesmo, daquilo que você, até mesmo daquilo que você acredita que seja melhor para você, mas integrar tudo isso na sua vida. E integrando tudo isso na sua vida, você, obviamente, integra isso com o próprio Deus. E é isso que a gente quis, pelo menos nós tentamos, não é? Levar a Maria Tereza até as outras pessoas. Por isso que eu acho bom estar aqui. Não é? Que bom. Olha só, nós estamos com a nossa querida sócia evangelizadora na linha. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Maria Aparecida? Tudo bem, padre. Então, um prazer estar falando com você. Para mim é que é uma alegria, viu? Eu gostaria de saber de você quais são as suas intenções para a gente poder rezar juntos hoje. Olha, as minhas intenções hoje eu vou pedir assim por toda a minha família, né? Sim. Em especial vou pôr o nome das minhas netinhas, que é a Alice, Rayane, e o netinho meu que vai nascer em abril. Tá? E eu também tenho um pedido especial hoje, padre, que é pelo vigário da minha paróquia, Sim. sabe? E ele vai fazer uma cirurgia amanhã. Então eu peço muitas orações para ele, né, para todos que estão, né, nesse momento ligado com a século XXI, né? E faço essa oração por ele, porque ele vai fazer uma cirurgia amanhã. Como que é o nome dele? Né? O Frei Geraldo Monteiro. Claro. Ô Maria Aparecida, vamos fazer assim. Vamos colocar todas essas suas intenções, vamos colocar a intenção dele também, para que Deus possa iluminá-lo, fortalecê-lo, para que ele saia recuperado dessa cirurgia e, claro, com muita saúde. Pode ter certeza disso, tá bom? Então, eu vou rezar para você, com as suas intenções, a oração que o Padre Eduardo apresentou a todos os sócios. Por isso, eu quero agradecer a você. Muito obrigado por você ter ligado e ter participado conosco nesse momento, tá bom? Que Deus te abençoe. A oração que você, sócio, recebeu em casa,
Jesus, peço de todo o meu coração que abundantes bênçãos sejam derramadas sobre todos os meus familiares. Que em todos os dias de 2016, tuas mãos poderosas protejam, guardem e conduzam cada um deles, livrando-os de todo o mal. Que em teu sagrado coração eles encontrem um abrigo seguro e sejam lavados e purificados na água e no sangue que do teu jeito, do teu peito, jorram como fonte eterna de misericórdia. Que a Santa Eucaristia seja, para você e os seus, sustento na caminhada e força nas dificuldades. Amém. Então nós apresentamos todos esses nossos pedidos. Quero agradecer de maneira muito especial a Maria Tereza pela sua presença e pela sua participação conosco aqui. Que Deus te abençoe e te dê muita força cada vez mais no seu trabalho, tá bom? Amém. Fred também, que Deus te abençoe e fortaleça também o seu trabalho, a sua missão, né? Que você todos os tempos tem aí, que Deus te abençoe cada vez mais, viu? Obrigado, Padre. Deus Ok? abençoe também. Vamos fazer a nossa oração. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que acolha todos os pedidos e intenções desses nossos irmãos e irmãs que ao longo desta manhã ligaram e apresentaram diante de Ti todas as suas intenções e todas as suas ações de graças. Senhor nosso Deus, eu te apresento também essa água para que pela sua bondade e pela tua misericórdia abençoeis. E fazer com que todas as pessoas que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, nós terminamos esse nosso programa de hoje, lembrando que todos os nossos desejos, todos os nossos afetos precisam ser ordenados. A gente se encontra na próxima sexta-feira aqui na Rede Século XXI, às 9h30 da manhã. Até lá. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor.